tudo bem? Desta vez o vídeo para o nosso canal aqui do Sobre Humanas é uma discussão de tema. Em seguida a gente faz uma análise juntos e juntas, ou juntas, de uma redação. Para fazer essa discussão, eu te sugiro ter o tema, e aí você pode mandar um e-mail pra gente, sobre humanas, tudo junto, com h.curso@gmail.com, que a gente manda pra vocês, tá? O que eu quero muito falar nesse vídeo é que a gente não precisa ficar pensando em ideias milaborantes na hora de fazer a redação do Enem. Para quem já assistiu outros vídeos meus, eu sempre falo isso, Às vezes você tá lá, você olhou a redação, você se deparou com um tema e aí você se desespera porque você não discutiu ao longo do ano aquele tema, não tem por que se desesperar. Duas dicas. A primeira é que se você olhou o tema e você não consegue discutir esse tema, você que vem estudando, vem acompanhando o que está acontecendo no país, você que treinou bastante vários temas, se você não sabe falar sobre aquele tema, é porque aquele tema tem um problema que gira em torno da invisibilidade dele, por isso você está com dificuldade de discutir. Então você já encontra aí um caminho para fazer a discussão da redação. O segundo aspecto é que o texto de apoio é, de fato, um apoio. Eu sempre falo assim, o Enem é a entidade bandeja a possibilidade de fazer uma boa redação. Então não precisa ficar inventando outras ideias que não estejam no texto de apoio, porque o uso produtivo do texto de apoio vai te ajudar, e é esse trabalho que eu quero fazer com você, tá? Você vai ver, eu gosto sempre de mostrar para os alunos, eu vou marcando, imprimir, não fui nada... Não otimizei nem um pouco a folha, depois que eu vi que poderia ter formatado de um outro modo, mas eu vou sublinhando o texto de apoio e vou fazendo questionamentos ao texto. Foi o que eu tentei, de uma maneira didática, fazer isso aqui. Você não precisa fazer esse caminho todo no seu planejamento textual. Eu destrinchei para te ajudar, para te mostrar como é que você pode usar isso como ferramenta, tá? O texto é segurança pública em pauta no Brasil. Eu marquei ali o pública e botei um contraponto que é o privada. A banca quer que eu discuta sobre a segurança pública no Brasil, não sobre a segurança privada. Se fosse também sobre segurança de maneira geral, eu poderia citar a segurança privada, mas a banca está me pedindo para falar sobre a segurança pública. Quando a gente pensa na expressão em pauta, a gente pode pensar em discussão, em debate, na agenda do dia, Eu, além de letras, eu fiz também jornalismo, Então, sempre pauta me lembra o meu tempo como jornalista, A gente, quando faz a pauta do dia e a gente olha essa pauta, sempre fazendo um panorama geral em vários jornais também, Para ver o que está acontecendo no mundo, como é que a gente pode pautar aquele jornal, aquele programa. Eu trabalhei mais com jornalismo cultural. Então, a gente pode pensar assim, como é que está a segurança pública nessa discussão do dia a dia, Nessa nossa discussão, olhando para o Brasil, e aí a gente tem um limite, que é uma especificação territorial para ajudar a nossa vida. Sempre, quase sempre, o Enem vai voltar a discussão para o Brasil. Quando ele não falar de Brasil, a minha sugestão é que você fale de Brasil, porque você vai ter mais propriedade para falar de Brasil, a maioria de vocês pelo menos, até para dar soluções, Então vai ficar mais fácil falar de Brasil. Se ele não fala de Brasil. No tema do algoritmo, do controle lá, que foi o tema de 2018, a gente teve um perfil que foi, a frase tema não falava de Brasil, os textos de apoio não direcionavam para Brasil, porque às vezes quando a frase tema não falava de Brasil, o texto de apoio falava de Brasil. Nesse caso, nem frase tema nem texto de apoio falavam de Brasil, é um fenômeno também mundial, você poderia falar tanto de Brasil quanto falar de maneira geral do mundo inteiro, não era uma questão, aqui no caso a banca delimita Brasil, tá? O problema que eu pontuo aí, até olhando o texto de apoio, olhando os dados que o texto de apoio me traz, dados elevados de homicídio, de roubo, de apreensão de drogas e tudo mais, a minha sugestão é que na frase problema você já destaque esse problema, mas fazendo referência à frase tema, para amarrar aí que você está falando do tema que a banca pediu, tá? Então, apesar de bastante discutida, ainda temos obstáculos a serem enfrentados nos setores de segurança pública do país. A segurança pública, ela tá geralmente em pauta, Às vezes a gente até desiste de ver jornal porque fala-se tanto sobre criminalidade. Hoje em dia a gente tá falando muito de pandemia, mas é recorrente, Tinha jornais que a gente brincava assim, a gente falava assim, até na faculdade de comunicação, Quando eu fiz, tem jornal que a gente espreme e sai sangue. Então a questão da segurança, ela é uma questão discutida, ela é uma questão até que tem um envio de verba, Enfim, mas a gente tem ainda alguns obstáculos a serem superados. No texto 1, vem com trechos de lei. Eu preparei de propósito assim para tentar ficar mais próximo do Enem. Lá no artigo 144 ele vai dizer assim, a segurança pública dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
é exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Aí eu já parei assim e pensei, que pessoas? Que patrimônio? Quando eu faço esse questionamento para a banca, a partir desse questionamento, eu penso em uma causa possível de ser trabalhada, né? Me parece que no Brasil, em nome da defesa de algumas vidas, a gente aceita que outras vidas sejam perdidas. Então, quando eu olho para o Brasil, na minha perspectiva, essa segurança pública não está voltada para todas as pessoas. Ela não é voltada para todas as pessoas. Ela não é voltada para a preservação de todos os patrimônios. Ou muitas vezes, inclusive, você tem uma preservação do patrimônio em detrimento da vida de indivíduos. Então, essa segurança pública, ela tem uma incoerência quando ela fala de defesa da vida, ou então ela tem uma coerência porque a gente pode também sustentar que é um projeto de país. Nessa ideia de projeto de país, que seria uma coisa que eu sustentaria, tá? Eu boto aqui, em defesa da vida de uns, aceita-se a morte de outros, por exemplo, né? Quem já me viu em outros vídeos sabe que eu gosto muito de Foucault, leio muito Foucault, isso perpassa a discussão de biopolítica de Foucault, mas nos últimos tempos, né, mais ou menos um ano, eu tenho lido coisas do Achille Mbembe. E o Achille, ele vai desenvolver o conceito de necropolítica. Separei, ó, sai aqui rapidinho. Ele tem esse livro aqui, inclusive, né? E nessa ideia de necropolítica, como a própria palavra diz, é uma política de morte. Quando Foucault está fazendo uma análise ali, olhando Europa e está discutindo, né, as dimensões ali de biopolítica, o Mbembe, que vai também beber na fonte Foucaultiana, vai desenvolver esse termo necropolítica que vocês já devem ter visto circular. Tem circulado em alguns Instagrams, tem circulado em algumas notícias, né? Porque olhando para países em desenvolvimento, como gostam de dizer, o que é exercido sobre nós é uma necropolítica. Seria uma defesa minha aí nessa redação, que é uma política de morte para alguns indivíduos, né? Aceita-se essa política de morte. Eu vou ficar por aqui, botei como repertório sociocultural, tá? O RS não é risos não, tá, gente? Repertório sociocultural. E aí fica a minha dica para você buscar um pouco sobre o Achille, para você buscar um pouco sobre necropolítica. Eu acho que vale muito a pena. Os alunos para os quais eu dou aula hoje, não presencial, porque a gente está em isolamento, então estou dando aula online para eles, mas os alunos dos cursos, né, onde eu dou aula, eu falei sobre, muitos foram buscar, né, eu passei um PDF para eles, enfim, muitos estão aí empolgados e aprendendo um pouco mais sobre esse olhar do Achille Mbembe, que é bem propício mesmo para a gente entender as nossas realidades, né, a gente está em outra realidade que não a que o Foucault estava escrevendo na Europa e tudo mais. Eu admiro muito o trabalho do Foucault, imagino também quem sou eu que falar que admiro ou não admiro, mas o Achille também tem sido um autor que tem me atraído bastante, né? E aí fica a minha dica. Depois, quando eu vou continuando, né, a leitura aqui, esse trecho, né, que é da defesa do Estado das instituições democráticas, da Constituição de 88, ele vai dizer quais são as funções de cada agente da segurança pública. Quando eu olho isso tudo, nossa, olha quantas funções são ditas aqui para cada agente, assim, Polícia Federal Rodoviária, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Bombeiro, tudo isso tá ali na questão da segurança pública e vem falando quais são as funções. Quando eu olhei tudo isso, eu falei assim, caramba, putz, assim, eu também não sabia que tinha todas essas funções e todas essas divisões. É muito comum em sala, e muitas vezes eu até explico, né, a qual órgão mais diretamente está ligado a cada polícia, né? A PM, por exemplo, é do Estado, né? Do governo do Estado. A Guarda Municipal, como o nome fala, é do município, né? A Polícia Civil também é da competência do Estado. A Polícia Federal vai estar ligada, né? A gente tem ouvido falar bastante sobre a Polícia Federal nos últimos dias, nas últimas semanas. Ela está ligada ao governo federal. Então você tem essas divisões. Essas divisões são importantes para você pensar a solução, né? Porque aí você consegue atribuir melhor a competência de cada órgão na dinâmica dessa solução, tá? A partir desse meu desconhecimento, que talvez seja também seu desconhecimento acerca de todas essas funções de cada agente da polícia, eu levanto uma possibilidade de causa. A gente desconhece, parte significativa da população desconhece as funções de cada órgão. E aí, pensa, se a gente desconhece, como é que a gente, por exemplo, consegue reivindicar uma melhoria? Como é que a gente consegue entender a questão da verba sendo destinada para cada setor, né? Uma sugestão, não botei como RS, eu esqueci, mas quando a gente teve, por exemplo, a intervenção militar no Rio de Janeiro, né, há pouco tempo, você encontra lá dados de quanto foi destinado para essa intervenção militar e como é que foi usada essa verba, porque você vai ver lá, inclusive, que o destino para
para a polícia investigativa, para a polícia civil, uma verba muito reduzida para esse setor da polícia. Não sei se eu me faço clara, mas é isso. Entende a polícia só como dentro de uma dimensão repressiva e punitiva. Só que para a resolução de uma série de crimes, isso entra totalmente nesse debate, a gente precisa de investigação. E muitas vezes os setores de investigação, eles são setores que estão muito sucateados, que eles precisam, né, de mais verba para melhorar a sua parte de equipamento, a sua parte de tecnologia, né, para atuar aí na inteligência, até mesmo também aumentar o número de agentes, enfim, são elementos que entram nessa discussão, tá? Quando a gente vai para o texto 2, e aí eu te falei, né, minha ideia é mostrar bastante como é que a gente pode usar o texto. O texto 2 vai dizer assim: especialistas em segurança pública apontam caminhos para a redução dos homicídios no Brasil. Bom, segurança pública não é só homicídio, tá? É um monte de outras coisas relacionadas à questão da criminalidade, que não é só homicídio. Mas esse texto está falando mais especificamente sobre homicídio, então é algo que vai ser mais específico dentro dessa discussão. Cuidado, porque a sua redação inteira não pode ser só sobre homicídio, porque, de novo, criminalidade não tem só homicídio, né? A gente tem outros tipos de crimes, outros tipos de ações que são tipificadas como crime, tá? E o texto é sobre 3 pesquisadores de segurança que discutem possíveis soluções para esse problema diante dos altos índices de homicídio no país. O segundo parágrafo vai dizer: no plano das respostas estatais viceja o pensamento mágico. Em extremo, os que querem acabar com o crime, propondo soluções populistas e punitivistas. Em outros, que só concebem a queda da violência quando ocorrem transformações estruturais da economia e da sociedade brasileira. Tá, a gente pode pensar aqui em soluções, né, uma causa. Eu botei aqui, o que esse trecho me traz são soluções mágicas. Aí, por exemplo, como causa, soluções populistas, que são soluções midiáticas, são soluções mais apelativas, né, são soluções, esqueci de fechar parênteses ali, eu vou fechar. São soluções mais apelativas, mais sensacionalistas, né? Você tem um problema, por exemplo, né? Eu moro no Rio de Janeiro e a gente tem uma questão do tráfico no Rio e que a gente usa, inclusive, a favela como metonímia para a questão do tráfico. E a gente, né, enfim, não é só na favela que ocorre a venda de drogas, né? Mas, olha só o ponto, mas como uma solução imediatista e midiática, você tem diversas operações policiais, nas quais você vai ter uma perda de dinheiro e uma perda de pessoas, que é, na minha concepção, o que é mais importante, que é mais problemático, que é mais lamentável. Só que quando você faz as diversas operações policiais, eu acabei de falar com uma amiga e, assim, acabou de ter uma operação bizarra na CDD. Você faz diversas operações policiais, você está dando uma resposta para a sociedade. Então, que resposta você dá à sociedade? Parte da sociedade aceita que algumas pessoas precisam morrer para que outras sobrevivam. Então, é como se, ok, alguma coisa está sendo feita diante da questão do tráfico de drogas. Quando a gente se esquece, ou quando a gente, não necessariamente se esquece, mas eu acho que quando a gente desconhece, por exemplo, que a gente tem um problema nas fronteiras do país, que possibilita a entrada de drogas no Brasil, quando diante dessas soluções são apagadas, né? Essa questão da entrada de drogas, são apagadas as questões ligadas à entrada de armas no país, são apagadas as questões ligadas às rotas. Muitas vezes, grande parte do que entra na fronteira tem como destino principal o Rio de Janeiro, no que se refere, né, quando a gente fala das armas e das drogas, né? E aí, se chegam ao Rio de Janeiro, a gente não está falando só de um problema na fronteira, a gente está falando de um problema na rodovia. Existe uma pesquisa, eu esqueci de colocar para vocês, uma pesquisa da FEComércio do Rio de Janeiro, que vai dizer que a gente tem uma falta de mais ou menos 2.000 agentes da Polícia Rodoviária Federal. A FEComércio fez há uns 2 anos essa pesquisa por conta dos intensos assaltos de cargas que aconteciam, né, e que eram destinados para o Rio de Janeiro, e isso tem um impacto no comércio do Rio de Janeiro, óbvio, né? A partir dessa pesquisa, a FEComércio identificou essa falta de agentes. Quando você tem essa falta de agentes, você tem um controle muito menor das rodovias, o que possibilita não só os assaltos, que era o caso, né, da pesquisa da FEComércio, mas você possibilita a entrada mais fortemente de armas e de drogas. Então, você acaba... E aí, enfim, olhando essa questão não só para uma dimensão repressiva, você precisa também de uma dimensão investigativa para você conseguir encontrar a fonte disso tudo, a fim de que você quebre a cadeia. Se o Brasil acaba, no caso das drogas, focando só nas operações policiais ou no encarceramento em massa, que é uma outra questão séria também, que com a lei de 2006, outro repertório que eu estou dando para
vocês que eu não anotei ali. A lei de 2006, a lei antidrogas de 2006, ela vai trazer o encarceramento em massa, né, de pessoas que são tipificadas como traficantes, mas aí eu vou deixar também para você essa pesquisa. Vamos viver a pedagogia da autonomia, não vou dar tudo de mão beijada para vocês, acho que é um tema interessante que vocês podem buscar também. E quanto mais você faz pesquisa, até a prova você pesquisou coisa pra caramba, você tá aí, né, com bastante bagagem de informação e de reflexão, porque é o ponto mais importante. Então, inclusive, eu sugiro que você reflita junto comigo tudo isso que eu tô falando, né? Você não precisa também concordar, o importante é que você pense sobre isso que a gente tá discutindo. Repertório sociocultural que eu sugiro, buscar operações policiais, aí você vai buscar assim notícias, você pode, né, buscar notícias sobre isso, bota data e tudo mais. A gente teve, por exemplo, a ocupação do Morro do Alemão, que é bastante emblemática ali, da Vila Cruzeiro, é bastante emblemática nesse sentido, né? O sequestro do ônibus na Ponte Rio-Niterói no ano passado, acho que é interessante para você pensar também, porque a gente está de novo falando, né, possivelmente, dependendo da sua perspectiva, de decisões bastante midiáticas e apelativas. Me lembrei do filme 174 e do filme Tropa de Elite, tá? O outro ponto que eu acabei não comentando, mas que também está nesse parágrafo, é a ideia de que o crime ele é cometido por pessoas pobres. Então, por isso que há uma crítica aqui de se você melhorar a estrutura econômica e social do país, você resolve a questão da criminalidade. Bom, não é bem assim. A gente tem alguns crimes que são sistematicamente praticados por pessoas mais pobres em função da sua condição social, mas a gente tem uma série de outros crimes que não são. O próprio tráfico de drogas, eu falei ainda há pouco, a gente usa uma metonímia de favela muitas vezes para fazer referência ao tráfico de drogas, e o tráfico de drogas não acontece só na favela. Eu acho que essa é uma discussão também importante para essa temática. É como você criminaliza algumas pessoas e você absolve outras pessoas quando elas estão enquadradas na mesma tipificação criminal, tá? Acho que é um ponto de reflexão para essa redação. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão da violência contra a mulher também, né? E aí, de novo, quem muitas vezes é encarcerado, quem muitas vezes é punido, quem são essas pessoas, né? Que são encarceradas e punidas no que tange a questão da violência contra a mulher. É um outro ponto para você pensar também, tá? O próprio texto vai sugerir soluções no parágrafo seguinte. E a minha dica é você pensar em como elas podem virar causas, né? Porque, por exemplo, se o texto fala assim, mas precisamos de uma agenda mínima, inovadora e factível. Se o texto diz que nós precisamos de uma agenda, segura isso aqui, presta atenção, querido. Se o texto diz que a gente precisa de uma agenda inovadora, factível, uma agenda mínima, a gente trabalha com pressuposto dessa estrutura textual, tá? Aquilo que não está posto tão claramente nessa estrutura. Se ele diz que nós precisamos de uma agenda mínima, é porque nós não temos uma agenda mínima, então tá meio desorganizado isso aí, como é que a gente vai resolver? Se ele diz que a gente precisa de uma agenda inovadora, ele está dizendo que a gente tem uma agenda que é antiga e não está tendo resultado. O próprio texto de apoio está dizendo. E uma agenda factível. Se ele diz que nós precisamos de uma agenda factível, né, que seja possível de ser colocada em prática, é porque a gente está com agendas que não são possíveis de serem colocadas em prática, tá? Em prática. Então, entendem como é que a gente pode trabalhar com o texto de apoio a nosso favor? E aí ele diz, construir mecanismos eficientes de redução de violência policial. Se ele dá isso como sugestão de solução, é porque o que acontece? Nós não temos mecanismos eficientes de redução de violência policial. A gente ainda tem um problema da violência policial no Brasil. Implementar como prioridade das polícias a prevenção e investigação de crimes. Tem a ver com o que eu falei ainda há pouco. Se ele diz que a gente precisa implementar uma investigação, e aí os crimes solucionados no que tange a questão do homicídio são bem poucos até, né? Você pode buscar esse dado. Contra a prevenção e investigação dos crimes contra a vida, né? Se ele diz que a gente precisa olhar para isso é uma causa, então a gente não tem investigações, a gente não tem prevenções, né, de crimes contra a vida. Controlar as armas de fogo de forma duradoura, diminuindo sua disponibilidade. Se ele diz que a gente precisa fazer isso, então qual é a causa que a gente tem aí voltado para a segurança pública? Há um descontrole das armas de fogo no Brasil, né, da distribuição dessas armas, da entrada dessas armas, né, enfim, há esse descontrole, é uma discussão bastante atual também, tá, gente? Diminuindo sua disponibilidade, desenvolver amplos programas de prevenção social de violência voltados para os mais vulneráveis à violência. Se ele diz que a gente precisa ter esses programas, é porque esses programas não existem, é porque aqueles que estão mais vulneráveis à violência não estão tendo o apoio necessário, né, do Estado, com políticas eficazes, com políticas concretas.
Aí a gente acha que resolve tudo isso botando policial dentro da escola. Enfim, aqueles que já se... voltados para os mais vulneráveis, aqueles que já se envolveram com atividades criminosas violentas ou já estiveram presos e seus familiares, né? Aqui a gente está falando, inclusive, de redução de reincidência de crime, gente. A gente tem no Brasil, segundo o Conselho Nacional de Justiça, o último relatório ao qual, né, eu tive acesso, está disponível para vocês também, porque eu não tive acesso porque eu sou privilegiado, eu achei na internet, do Conselho Nacional de Justiça, 70% dos presos que eles conseguiram notificação voltam a cometer crimes. Então a gente tem um problema de reincidência criminal no Brasil. A gente precisa entender por que esse problema existe, né? E a gente precisa atuar nesse problema, porque senão a gente vai ficar de novo. A gente já foi para a terceira população carcerária, a maior população carcerária do mundo. Reduzir drasticamente o encarceramento, humanizar as prisões, adotar políticas de drogas que protejam os que são atingidos pela violência sistêmica, enfim, essas soluções que eles dão são soluções que vão atuar, né, que vão mostrar pra gente causas, porque se ele tá dizendo que tem que ter essas soluções para esses pontos aqui, é porque esses pontos existem e são causas pro problema que a gente tem. Entenderam a dinâmica, né? Eu quero mostrar pra vocês como o texto de apoio pode ajudar. Enquanto eu li, eu me lembrei também de uma pesquisa, é um assunto do qual eu gosto, então eu acabo lembrando de um monte de coisa. Isso é uma pesquisa feita pelo SESEC, que é um centro de estudo sobre segurança pública ligado ao Cândido Mendes, e ele vai mostrar, inclusive, ele vai mostrar nessa pesquisa a questão das UPPs, né? A gente, para não ficar nenhum ruído de aula, Juliana tá lá falando mal dos policiais, a gente tem uma questão séria e grave no que tange a essa função, né? A gente está falando de indivíduos que são colocados em situação de extrema vulnerabilidade, de extrema violência, muitas vezes sem o equipamento necessário, a gente está falando aí de verbas, né? Sem o equipamento necessário, sem o apoio necessário para esse tipo de ação, e aí de novo a gente vai perdendo pessoas porque acredita-se que a operação policial vai ser a solução, né? A gente está falando de salários que precisam ser aumentados, a gente está falando de propostas para carreiras desses indivíduos e que muitas vezes são meninos que viram na polícia militar uma perspectiva de mudança de vida, sobretudo, né, os que estão ali na linha de frente, que são os soldados, enfim. Então acho que a gente precisa pensar essa matéria, essa pesquisa do SESEC vai falar sobre isso, assim como um livro que se chama Síndrome da Rainha Vermelha vai falar sobre a história da polícia. Eu acho que é interessante para vocês pensarem em que pé a gente está, o que está sendo feito desses agentes, né, da polícia do Rio de Janeiro, da polícia do Brasil, né, qual suporte está sendo dado para eles, como é que isso se reflete na ação deles na rua, né, como é que isso é prejudicial para eles e para toda a sociedade. Tá? Acho que são pontos para vocês pensarem e sugiro, o tema não é sobre segurança privada, mas isso pode tocar um pouco também. Sugiro um filme que é O Som ao Redor. O último texto, já finalizando a nossa discussão para a gente pensar na redação, né? Na análise da redação, o último texto vai trazer dados. E aí a minha sugestão é o que esses dados me indicam. O que esses dados me dizem, né? Eu separei alguns, por exemplo, tem um dado que vai dizer aqui que 123 cidades concentram 50% dos homicídios. Eu pensei, rapaz, não sei se você sabe quantas cidades tem no Brasil. No Brasil a gente tem mais de 5.000 cidades. 123 cidades concentram 50% do crime, né? Aqui ele diz dos homicídios ocorridos no Brasil. Quando eu olho esse dado, o que eu me pergunto e aí eu vou pesquisar para tentar, né, quais são essas cidades, lá no final fala um pouco dessas cidades, quais são as características dessas cidades, quais são as especificidades dessas cidades para elas concentrarem um número tão alto de homicídios, porque olhando essas especificidades, essas características, eu posso encontrar causas para serem trabalhadas na minha redação, tá? Ele vai dizer lá no final sobre isso, ele diz um pouco sobre essas cidades, né? A gente está falando aí de Rio de Janeiro, está falando de São Paulo, enfim. Lembrem-se também, quando a gente fala de violência, lembrem-se das regiões de fronteira do Brasil, como isso é uma questão séria também, tá? Não apontei aqui, mas acabei de olhar a subnotificação desses dados. Ele vai dizer que dos 27 estados, apenas 6 têm dados sobre esclarecimentos do homicídio. A subnotificação também dificulta as políticas de segurança pública, porque para você fazer política de segurança pública, você precisa de dados, para a partir dos dados acontecer a atuação, né? E aí, que tipo de atuação vai ser? Eu não falei, mas eu vou voltar aqui na dimensão, nas soluções populistas, na dimensão punitivista, por exemplo, que o texto vai citar.
No Brasil você precisa ter, além da investigação, você precisa ter os estudos de criminologia, né? Assim, por que existe, quer entender a gênese ali do crime, né? Por que existe esse tipo de crime nessa região? O que acontece? Sei lá, nessa região você tem brigas de gangues, não sei. Então, como é que a gente pode atuar? Quais são as idades dessas pessoas? Que tipo de trabalho pode ser feito na escola? Elas estão ou não na escola? Elas evadiram? É a gente entender que as políticas públicas no Brasil, elas precisam estar relacionadas. Quando a gente fala de política de educação, a gente também está tocando em política de segurança, a gente também está tocando em política de saúde. Então, são pontos que você pode, né, refletir na sua redação, por exemplo. Ele vai falar também sobre armas de fogo, ele vai falar sobre a morte de policiais, ele vai falar sobre drogas, né? O texto de apoio vai trazer isso. Morte por armas de fogo, comentei ainda há pouco, né? O descontrole das armas no Brasil, a morte de policiais, que situação de vulnerabilidade esses indivíduos estão sendo colocados. Como é que o Estado permite que os seus agentes morram, né, nas circunstâncias em que eles são mortos, por exemplo, né? Acho que é um ponto para pensar. A questão das drogas, eu também sugeri, né, vocês buscarem a lei de 2006, a mudança que aconteceu, para vocês pensarem, inclusive, no encarceramento em massa. Sugestão de filme é um documentário produzido por ingleses, se não estou me enganando aí na nacionalidade das pessoas. Ele está disponível no YouTube, é um documentário chamado Dançando com o Diabo, tá? Ele está legendado. I don't speak English very well, eu não sei também falar inglês bem, nem ler, nem ouvir, mas ouvir menos ainda inglês, então eu consigo, né? Ele está legendado, é ótimo, Juliana. O filme é em português e aí eles botam legenda em inglês porque o filme é produzido por ingleses, mas nos momentos em que eles falam inglês também tem a legenda em português, mas a maior parte do filme é em português, porque ele se passa aqui, ele se passa em comunidades do Rio de Janeiro, Senador Camará, em Coreia, enfim, eu sugiro que você assista, que é um filme bem interessante, assim como Notícias de uma Guerra Particular, acho que é um filme interessante para você entender, é um filme antigo, lá de 90, mas eu acho que é importante para você entender essa dinâmica do Brasil. É isso. Né? Diante do que a gente falou, já citei algumas soluções também. O caminho seriam as soluções, as consequências que a gente tem, né? Acho que muitos de nós temos bastante propriedade para falar, o quanto a gente vive amedrontado, o quanto a gente vai perdendo até a esperança, né? A gente não consegue mais sair na rua direito, em alguns lugares, né? Você tem ali um problema da evasão escolar mesmo, você tem uma dificuldade, por exemplo, eu como professora penso muito óbvio na escola, né? Mas enfim, todas as implicações que um ambiente instável com políticas públicas de segurança pouco eficazes, né? Como é que isso vai trazer para a população? Segura aí, a gente vai analisar uma redação sobre esse tema. Vamos então para a análise do texto, né, sobre a segurança pública em pauta no Brasil. Antes de a gente começar a análise, eu queria primeiro apontar duas questões. A primeira questão é como a gente vai fazer a análise, né? Primeiro eu vou ler o texto todo, depois eu vou apresentar no outro slide alguns aspectos que eu destaquei e que são importantes para uma banca como a do Enem. Outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte, eu vou reforçar algo que você já viu aqui no Sobre Humanas e que eu tenho falado ao longo desses mais de 10 anos de sala de aula. Um texto ele é resultado das suas experiências de mundo, do conhecimento que você traz, das bagagens que você traz com você. É importante que seu texto tenha aí, né, a sua perspectiva. E aí eu estou apontando essa questão porque você pode olhar para esse texto, não concordar com essa perspectiva, ou você pode concordar com essa perspectiva, mas isso não quer dizer, né, que seja um problema e que também tenhamos textos iguais, né? Eu posso te afirmar que duas pessoas não fazem textos iguais, embora apresentem as mesmas perspectivas. Como eu posso te afirmar também que não há nenhum problema em termos perspectivas diferenciadas. E aí, quando a banca vai analisar o seu texto, ela vai analisar se, dentro do tema que foi abordado, você apresenta uma perspectiva que você seja capaz de defendê-la até o final da redação com um projeto claro de texto. Tudo bem? Vamos lá. Em 2019, William Augusto, um jovem de 20 anos, sequestrou um ônibus na Ponte Rio-Niterói. Segundo relatos de passageiros, ele só queria entrar para a história. O Brasil então assistiu por 3 horas a um momento cujo desfecho se deu como um filme hollywoodiano. Um rapaz morto por um atirador de elite do BOPE.
Soluções como essa demonstram que, apesar de a segurança pública ser até bastante discutida no país, ainda temos obstáculos a serem transpassados. Diante disso, vale analisar o quanto as ações sensacionalistas do Estado e a conivência de parte da sociedade corroboram o problema. É muito frequente autoridades optarem por soluções imediatistas, como estratégias de manutenção do poder, mesmo diante de problemas graves, como os da segurança pública nacional. Isso porque é mais fácil para um governador demonstrar os números de apreensões de drogas e armas depois de intensas operações policiais em favelas do que investir em setores de inteligência para chegarem aos chefes do narcotráfico. Embora, do ponto de vista estrutural, a investigação seja mais eficaz, o que rapidamente tende a gerar números de campanhas eleitorais é a reprodução, na vida real, de um pseudo-heroísmo difundido em filmes como Tropa de Elite. Assim, perpetua-se a necropolítica histórica instaurada sobre os mais pobres. No entanto, essa forma de governar é sustentada por uma parte da sociedade que naturaliza a ideia de que alguns devem morrer para que os chamados cidadãos de bem vivam. Em vez de, então, as pessoas reivindicarem a melhor administração de verbas nas políticas de segurança, com o melhor preparo dos policiais, por exemplo, elas aceitam as vidas perdidas, que são geralmente distantes de seus condomínios fechados. Como a má gestão desse setor traz consequências mais indiretas a um grupo social, este pouco se engaja em discussões que propõem o fim do genocídio na periferia. Desse modo, escancara-se a conivência antiga das classes mais altas diante das políticas de extermínio das classes mais baixas. Portanto, fica claro como a atuação governamental e o elitismo social agravam os problemas de segurança pública do país. Cabe à mídia repensar suas pautas por meio de uma postura mais ética dos jornalistas, que podem sair da lógica sensacionalista, visando a reflexão acerca das notícias sobre a criminalidade. Além disso, as escolas também devem ampliar o debate acerca do assunto por intermédio de palestras com profissionais da área, a fim de construir uma sociedade capaz de reivindicar melhores ações do Estado. Dessa forma, será possível entender que quando um jovem é morto, o país inteiro perde. Bom, vamos lá. O que eu destaquei para vocês? Quando a gente vai ali para a introdução, eu destaquei aspectos que são importantes na sua introdução, uma vez que a introdução tem uma função de apresentar o tema e apresentar a abordagem que você vai dar a essa temática. Eu costumo dizer o seguinte, né? Isso faz muito parte das nossas avaliações em bancas. A gente, quando olha uma introdução e a gente consegue, sem até ter olhado o tema, que não é uma realidade, porque quando a gente vai corrigir um texto, a gente sabe qual é o tema. Mas uma boa introdução é aquela que, mesmo sem a gente olhar o tema, a gente consegue entender qual é o tema que está sendo discutido e qual a perspectiva que ele vai ser abordada por aquele candidato ou candidata que está escrevendo a redação. O que eu marquei em azul para vocês tem a ver com o que eu chamo de recorte da realidade. Eu costumo dizer o seguinte, né, existe a banca te dá um tema. Eu vou olhar para a realidade e a realidade tem múltiplas questões, múltiplos fatos, diversos fatos relacionados àquela temática. Mas a partir da minha perspectiva, eu vou recortar alguma coisa da realidade e vou trazer para o meu texto. Então, eu ambiento o meu leitor ou a minha leitora com algum aspecto relacionado ao tema. Neste caso, foi a questão do sequestro, que aí está bem relacionada a uma notícia, até porque a gente precisa pensar nesse repertório sociocultural que tem que aparecer na redação do Enem. Em vermelho, a gente tem a frase problema, né, que também é uma análise que a gente precisa fazer para o Enem. E a minha sugestão, desde a discussão do tema, é que essa frase problema apresente elementos da própria frase tema para você indicar para a banca que você está abordando aquilo que a banca está pedindo, né, para você abordar. Em verde, ainda na introdução, o que eu marquei de verde é o que a gente pode chamar de tese para o Enem, porque ali já estão sendo apontadas as causas que vão ser discutidas, as ações sensacionalistas do Estado e a conivência de parte da sociedade, que tem a ver com esse problema a partir dessa perspectiva. Então, no D1, o que a gente vai ter que ter nessa redação é uma explicação sobre essas ações sensacionalistas do Estado e no D2, uma explicação sobre a conivência de parte da sociedade. Você vai ter reparado também que ao longo da redação eu sublinhei algumas expressões. Essas expressões elas são expressões responsáveis pela conexão de parte do seu texto. A gente pode também chamar de operadores argumentativos. Eu sublinhei também expressões que são referenciais, né? Como, por exemplo, soluções como essa. A gente usa essa expressão para fazer referência ao que foi dito anteriormente. Isso também contribui para a fluência do seu texto, tá?
É importante a gente lembrar que na C4, né, a competência 4, que é a competência relacionada à coesão, o que vai estar sendo avaliado no seu texto é se você usou pelo menos em cada parágrafo 2 operadores argumentativos, tudo bem? E aí, se você depois olhar com calma, você vai ver que a gente consegue corresponder a esse critério exigido pela banca. No D1, como eu falei, o que vai ter que ser discutido é o que foi apresentado em relação às ações sensacionalistas do Estado. A gente tem o seguinte tópico frasal, que é o ponto central desse parágrafo. É muito frequente autoridades optarem por soluções imediatistas como estratégias de manutenção do poder, mesmo diante de problemas graves, como os da segurança pública nacional. Ao longo desses anos em sala, eu desenvolvi até com os alunos e com as alunas estratégias para a gente entender assim, até onde a gente explica o que a gente precisa explicar nesse parágrafo de argumentação, que é uma dúvida muito recorrente, né? Respondendo, inclusive, a respostas como a gente vai sentir quando a gente vai ter que parar de argumentar. Quando a gente pensa em argumentação, a gente pode argumentar até não querer mais. Isso, inclusive, gera uma tese, por exemplo. Né? Eu estou fazendo a minha tese de doutorado, então eu vou ter aí, pelo menos, no mínimo, 100 páginas para argumentar acerca da hipótese que eu estou levantando. Quando a gente vai para uma dissertação de vestibular, a gente só tem 30 linhas, então a gente precisa operacionalizar isso. Para operacionalizar, de novo, né, no processo de ensino-aprendizagem com os meus alunos, a gente veio criando duas alternativas, que não é um gabarito, é uma estratégia, você também pode pensar nas suas. Uma delas é, quando eu olho para esse tópico frasal, eu consigo dividir esse tópico frasal em duas partes, e aí eu consigo identificar que eu tenho duas partes para explicar nesse parágrafo, a fim de que a minha argumentação fique ali redondinha, tá? A primeira parte que eu preciso explicar, que eu analiso nesse tópico frasal, é por que eu estou dizendo que o Estado tem soluções imediatistas. A segunda parte é em que medida essas soluções imediatistas conseguem fazer com que as autoridades governamentais se mantenham no poder. Então, eu tenho duas explicações e preciso relacionar essas duas explicações. O que eu apontei em rosa para vocês tem a ver com essas soluções imediatistas, as intensas operações policiais, com apreensões de drogas e de armas. E em roxo ali, eu apontei para vocês, né, essa relação de como essas ações imediatistas permitem com que essas autoridades governamentais se perpetuem no poder sem necessariamente conseguir resolver o problema da segurança pública no país. Ao final, o que eu coloco ali, né, o que eu apontei, mais ou menos uma curvinha, que começa com assim, que é um conectivo de conclusão, inclusive, é uma conclusão dessa argumentação. Essa conclusão da argumentação, ela pode tanto ser uma retomada do tópico frasal, como se fosse uma paráfrase do tópico frasal, como ela também pode ser uma consequência. Nesse caso, o que está sendo colocado neste parágrafo é uma consequência, é a perpetuação da necropolítica, da política de morte, que se instaura sobre as pessoas mais pobres no país. No D2, o movimento é similar, então você depois pode parar o vídeo, você vai identificar que a maneira como eu fui apontando as cores foi uma forma que eu encontrei de te apresentar uma legenda de como essa argumentação se dá. O que eu queria dizer para você, destacar, é se, no entanto, quando a gente olha para uma redação como a do Enem, a gente precisa, no desenvolvimento, no segundo parágrafo de desenvolvimento, se você fizer um terceiro parágrafo de desenvolvimento e na conclusão, a gente precisa apresentar conectivos que estabeleçam relação com o parágrafo anterior. Então, esse no entanto estabelece essa relação com o parágrafo anterior, cujo tópico frasal, inclusive, deste parágrafo é dizer que, olha, não é só o governo que tem essa ação. Essa ação, ela é sustentada também por um perfil de uma parte da sociedade que acredita que isso é positivo, tá? Na conclusão, a gente tem um portanto, que é para iniciar esse parágrafo de conclusão e amarrar com o restante do texto, tá? O que eu botei em verde ali marcado para vocês é a retomada da nossa tese, que na verdade também tem a ver com os tópicos frasais dos parágrafos de desenvolvimento, tá? Na conclusão, a gente precisa retomar o caminho que foi feito ao longo do texto. Isso é uma característica do gênero dissertativo argumentativo, tá? Mas no Enem, a gente também precisa dar a solução. Então, ficou meio que acordado, né, entre os candidatos e a banca, que a solução, ela vem na conclusão, né? Ela pode vir em outras partes do texto também, mas há um costume, há uma tradição de que essa solução venha na conclusão.
conclusão, a solução está em vermelho, e eu botei em vermelho só para relacionar o problema que foi apresentado. Para dar solução, a gente precisa, né, necessariamente identificar um problema inerente à frase tema. Esse problema foi apresentado na introdução e lá na conclusão eu apresento soluções, né? A gente tem nesse texto sendo apresentadas soluções. A gente pode destrinchar isso em outros vídeos, a gente vai ter a necessidade de apresentar os elementos que o Enem vai exigir, está lá no manual do candidato, para a nossa solução. A gente precisa apresentar o agente, nessa primeira solução é a mídia, a gente precisa apresentar a ação, que é repensar as suas pautas, a gente precisa apresentar um meio a partir do qual essa ação será feita, que é o por meio de uma postura mais ética. A gente precisa apresentar um detalhamento, que é uma explicação, uma explicitação, uma exemplificação, e que pode ser tanto da ação, quanto do agente, quanto do meio, e quanto também da finalidade, tá? Neste caso, a gente tem um detalhamento acerca do meio, né? Que podem sair da lógica sensacionalista e o visando a nossa finalidade. Depois a gente tem uma segunda solução. E por que são apresentadas duas soluções? A gente precisa no Enem, para cumprir o critério da competência 3, apresentar soluções que resolvam as duas causas que foram destacadas naquele texto, tá? É bem possível que você apresente uma única solução que resolva as duas causas, né? Mas, no caso de você não conseguir apresentar uma solução que resolva as duas causas, você pode apresentar duas soluções, uma delas completa e a outra incompleta, né, em relação aos elementos que você tem que apresentar. Eu digo uma completa e outra incompleta, principalmente pensando no espaço da folha do Enem, porque pode ser que você não consiga, em função do espaço, apresentar duas soluções completas. Mas se você apresenta uma solução completa e uma outra incompleta, você ganha o seu ponto total na C5, porque uma está completa, e você também ganha o seu ponto na C3, porque você solucionou as duas causas que foram apresentadas, tá? Em azul, que eu destaquei, é essa circularidade com a história do jovem William, né? Dessa forma, será possível entender que quando um jovem é morto, o país inteiro perde. E aí você tem a retomada com essa questão, uma retomada dessa questão do sequestro. É isso, gente. Espero que o Sobre Humanos tenha te ajudado, né, desta vez. E continue acompanhando a gente, porque muita coisa mais vai aparecer por aqui. Até a próxima!